Na madrugada de 11 de novembro de 2019, a enfermeira Bianca Moura, de 29 anos, saiu do hospital em Campinas e iniciou o caminho de volta para casa, mas ela nunca chegou. Horas depois, seu carro foi encontrado abandonado no acostamento da rodovia Anhanguera, com um bilhete que parecia explicar tudo. Bianca teria decidido ir embora. Para os investigadores, o caso parecia ser um desaparecimento voluntário, mas para a família, aquela despedida não fazia sentido. Nos dias seguintes, a angústia da incerteza tomou conta de todos, enquanto a polícia se debruçava sobre a única pista, até que uma análise mais atenta ao bilhete revelou um detalhe sinistro. A caligrafia mudava no meio do texto, e uma impressão digital não pertencia a Bianca. Aquela mensagem não era um adeus, era uma armadilha. Esta é a investigação completa de como um pedaço de papel, feito para enganar, se tornou a prova de um crime brutal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em novembro de 2019, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, a rotina de um plantão noturno chegava ao fim. Para Bianca Moura, de 29 anos, aquela madrugada deveria ser como qualquer outra. Enfermeira dedicada e mãe de um menino de 3 anos, ela acumulava turnos noturnos em um hospital particular para complementar a renda da família. Seus colegas a conheciam pelo profissionalismo e pela atenção que dispensava aos pacientes. O relógio se aproximava das 5 horas da manhã. Os corredores do hospital, antes movimentados, agora estavam silenciosos. Bianca finalizava os últimos prontuários, organizando a papelada para a troca de turno. O cansaço era evidente, mas a perspectiva de voltar para casa e encontrar o filho trazia alívio. Naquela noite, ela fez um comentário casual a alguns colegas de trabalho. Mencionou que, em vez de fazer seu trajeto habitual sozinha, talvez aceitasse uma carona. A oferta teria vindo de um conhecido que também saía cedo. Segundo ela, seria uma alternativa mais segura e rápida, que permitiria encurtar o caminho pela rodovia. O convite na superfície parecia inofensivo. Após se despedir, Bianca trocou de roupa, pegou sua bolsa e caminhou em direção ao estacionamento. As luzes fracas do local mal iluminavam o caminho até seu carro. Antes de dar a partida, ela pegou o celular para enviar uma mensagem. Era um hábito, uma forma de tranquilizar a família. O destinatário era sua mãe, Dona Selma. O texto era curto e direto, típico de quem está prestes a iniciar um trajeto conhecido. Às 5 horas da manhã, Bianca Moura escreveu: "Tô indo, chego em meia hora." Ela ligou o carro e deixou o estacionamento do hospital. A promessa de chegar em casa em 30 minutos era a última comunicação que a família receberia. O trajeto de volta para casa, que ela acreditava ser mais seguro naquela madrugada, seria interrompido. O que aconteceu nos quilômetros seguintes, na escuridão da rodovia Anhanguera, transformaria um retorno rotineiro em um complexo caso de desaparecimento e assassinato. As horas passaram. A meia hora prometida por Bianca se tornou 1, depois 2. A manhã de 11 de novembro de 2019 começou, e não havia notícias dela. A preocupação da família se transformou em um alerta oficial. Foi durante uma patrulha de rotina que uma viatura da polícia rodoviária localizou o veículo. O carro estava parado no acostamento da rodovia Anhanguera, no trecho que liga as cidades de Campinas e Americana. O local era de visibilidade reduzida, o acostamento era estreito, com iluminação precária, o entorno era composto por mato alto, e o fluxo de caminhões era intenso, mesmo durante as primeiras horas do dia. O veículo de Bianca estava posicionado de forma que sugeria uma parada abrupta, mas sem sinais evidentes de colisão. O pisca-alerta estava desligado, um detalhe incomum para um carro parado em uma rodovia movimentada. Os policiais se aproximaram com cautela. A porta do motorista estava trancada. Através do vidro, observaram o interior do carro. A cena aumentou o mistério. No banco do passageiro, a bolsa de Bianca permanecia intacta, com seus pertences aparentemente no lugar. A ausência de sinais de arrombamento ou luta descartava inicialmente a hipótese de um assalto violento.
Tudo parecia estar em ordem, exceto por um fato crucial. Uma inspeção inicial ao redor do carro não revelou qualquer vestígio da motorista. Não havia marcas de pneus ou pegadas que indicassem uma saída forçada para a área de mata. Bianca Moura não estava ali. O perímetro foi isolado para o trabalho da perícia. O desaparecimento era oficial. A primeira pergunta da investigação era clara. Se não houve assalto e nem acidente, onde estava a enfermeira? A resposta começaria a ser encontrada dentro daquele carro silencioso. A equipe de peritos iniciou a análise do interior do veículo. O trabalho era metódico, focado em encontrar qualquer elemento que pudesse explicar o paradeiro de Bianca Moura. Cada compartimento foi inspecionado. O porta-luvas continha apenas os documentos do carro e o manual do proprietário. As portas laterais e o espaço sob os bancos não revelaram nada fora do comum. A ausência de desordem ou sinais de violência reforçava a complexidade do cenário. Foi durante a inspeção do console central que um dos peritos notou algo. Parcialmente escondido sob a alavanca do freio de mão, havia um pedaço de papel dobrado. O item foi manuseado com pinças para preservar possíveis impressões digitais e colocado em um saco de evidências. Desdobrado na delegacia, sob a supervisão da delegada Roberta Lima, o papel revelou uma mensagem curta, escrita à mão com caneta azul. O texto parecia ser um recado direcionado à família. As primeiras linhas eram uma tentativa de justificativa. Nelas, o autor afirmava estar cansado da rotina e dizia estar pensando em sumir por um tempo. A mensagem sugeria um ato voluntário, uma decisão de abandonar a própria vida em busca de algo diferente. Para os investigadores, aquele bilhete se tornou a primeira linha de investigação concreta. A hipótese de um desaparecimento deliberado ganhava força. A família de Bianca foi comunicada sobre a descoberta. A mãe, Dona Selma, foi chamada à delegacia para ler o conteúdo da mensagem. Sua reação, no entanto, não foi de resignação. Ao contrário, foi de imediata desconfiança. Ela leu as palavras várias vezes e afirmou aos policiais que aquele texto não parecia ter sido escrito por sua filha. A linguagem, o tom e, principalmente, a ideia central do bilhete eram estranhos para ela. Dona Selma argumentou de forma objetiva. Bianca era uma mãe extremamente dedicada ao filho de 3 anos. A possibilidade de ela abandoná-lo voluntariamente era, em sua visão, inexistente. Além disso, a filha não havia demonstrado qualquer sinal de infelicidade ou desejo de fuga nos dias ou semanas que antecederam o desaparecimento. A última mensagem enviada do hospital, "Tô indo, chego em meia hora", era a de alguém seguindo a rotina, não a de alguém planejando desaparecer. Para a polícia, contudo, o bilhete era uma evidência física que não podia ser ignorada. Casos de pessoas que decidem deixar tudo para trás não são incomuns. Aquele pedaço de papel fornecia uma explicação plausível, ainda que dolorosa para a família. Mas a insistência de Dona Selma plantou uma semente de dúvida na investigação. A delegada Roberta Lima decidiu que o bilhete precisava ser analisado com mais profundidade. A dúvida de uma mãe foi o que impediu que a investigação seguisse um caminho potencialmente equivocado. Aquele recado, que parecia uma despedida, estava prestes a se tornar a peça central de um caso de assassinato. A dúvida de uma mãe foi o gatilho para a próxima fase da investigação. A delegada Roberta Lima formalizou um pedido de perícia para o bilhete encontrado no carro de Bianca Moura. A peça de evidência foi lacrada e enviada ao Instituto de Criminalística de São Paulo. O objetivo era claro: determinar a autenticidade da escrita e buscar qualquer outro vestígio que pudesse ter passado despercebido no exame inicial. O caso foi designado a Dra. Soraya Vilela, uma perita grafotécnica com vasta experiência em análise de documentos. Em seu laboratório, a doutora Vilela iniciou o procedimento padrão. O bilhete foi colocado sob um microscópio de alta resolução, que permitia a observação detalhada dos traços da caneta no papel. O primeiro passo da análise grafotécnica consiste em examinar as características gerais da escrita, como o alinhamento, o espaçamento entre as palavras e a inclinação das letras. À primeira vista,
A mensagem parecia coesa, mas um exame mais aprofundado começou a revelar inconsistências. A perita focou na pressão aplicada sobre a caneta. Este é um indicador crucial, pois reflete um hábito motor subconsciente, difícil de ser forjado ou alterado. Ao analisar os sulcos deixados pela ponta da caneta no papel e a distribuição da tinta, a doutora Vilela identificou uma anomalia significativa. Nas primeiras linhas do bilhete, onde se lia a intenção de sumir por um tempo, a pressão era leve e relativamente uniforme. Contudo, na parte final do texto, a força aplicada mudava drasticamente. A tinta se aprofundava mais no papel, indicando que a mão que segurava a caneta aplicava uma pressão muito maior. A transição não era gradual. Era uma mudança abrupta, como se o controle da escrita tivesse sido interrompido e retomado. A análise prosseguiu para a morfologia das letras. A inclinação dos caracteres na primeira parte do bilhete era levemente voltada para a direita, um padrão consistente. No entanto, na frase final, "não culpem ninguém", a inclinação se tornava quase vertical, com algumas letras pendendo para a esquerda. Essa mudança radical na angulação era um forte indício de que a escrita não pertencia ao mesmo autor. A forma como as letras A e O eram fechadas também diferia entre as duas seções do texto. Eram detalhes sutis, mas para um perito representavam assinaturas distintas. A conclusão técnica da doutora Soraya Vilela foi inequívoca. O bilhete não foi escrito por uma única pessoa. A evidência apontava que uma mão iniciou a mensagem e outra a finalizou. A mudança na pressão e na inclinação sugeria uma possível coação ou que o texto foi ditado e completado por um segundo indivíduo. A hipótese de um desaparecimento voluntário, sustentada unicamente por aquele pedaço de papel, começou a ruir. O bilhete não era mais uma carta de despedida. Havia se tornado a prova de uma farsa, a peça central que apontava para a presença de outra pessoa com Bianca Moura em seus momentos finais. A ciência da escrita havia transformado a investigação. A conclusão da perícia grafotécnica mudou o rumo da investigação. Com a prova de que duas pessoas haviam escrito o bilhete, a tarefa da delegada Roberta Lima se tornou identificar os autores. O primeiro passo era confirmar ou descartar a participação de Bianca Moura na redação da mensagem. Para isso, a polícia precisava de amostras autênticas e incontestáveis de sua caligrafia. A delegada solicitou formalmente ao hospital onde Bianca trabalhava o acesso a documentos preenchidos por ela. A instituição forneceu cópias de prontuários médicos, fichas de anotações de enfermagem e relatórios de plantão. Eram documentos de rotina, escritos por Bianca em seu ambiente profissional, sem qualquer tipo de pressão externa. Esse material representava a base de comparação ideal para a doutora Soraya Vilela. Em seu laboratório, a perita iniciou a análise comparativa. Ela colocou lado a lado a primeira parte do bilhete e os escritos dos prontuários. A metodologia consistia em comparar elementos individuais e conjuntos da escrita. A forma como as letras eram ligadas, o tamanho relativo de maiúsculas e minúsculas, os traços de ataque e remate de cada palavra. A análise foi exaustiva e detalhada. O resultado confirmou a suspeita inicial da mãe de Bianca. A caligrafia das primeiras linhas do bilhete, que falavam em sumir por um tempo, não era compatível com a de Bianca Moura. As divergências eram consistentes em múltiplos pontos de comparação. A hipótese de um desaparecimento voluntário, que já estava enfraquecida, foi tecnicamente descartada. Bianca não escreveu aquela parte da mensagem. O foco da investigação se voltou então para a segunda parte do texto. A frase curta e final, "não culpem ninguém", havia sido escrita por outra pessoa. A polícia precisava descobrir quem. A lista de potenciais autores começou com as pessoas mais próximas de Bianca. O nome de Júlio, o técnico de radiologia de 34 anos com quem ela tivera um relacionamento recente e conturbado, foi colocado no topo da lista. Novamente, a delegada recorreu a registros formais. Foi solicitada a ficha de admissão de Júlio no hospital, além de outros documentos que ele tivesse assinado ou preenchido ao longo de seu tempo de serviço. Com as amostras de caligrafia de Júlio em mãos,
A doutora Vilela repetiu o processo de comparação, desta vez focando na parte final do bilhete. A compatibilidade foi imediata e clara. A inclinação quase vertical das letras, a pressão forte da caneta sobre o papel e a morfologia específica de certas letras eram idênticas às encontradas nos documentos de Júlio. A análise não deixou margem para dúvidas. A perícia grafotécnica concluiu que a frase "não culpem ninguém" foi escrita por ele. O bilhete, que antes era uma peça ambígua, agora tinha seus autores identificados. Uma parte foi escrita por uma pessoa desconhecida e a outra por seu ex-namorado. O nome de Júlio estava agora formalmente ligado à principal evidência física do caso, transformando-o de uma pessoa de interesse no principal suspeito do desaparecimento de Bianca Moura. A identificação da caligrafia de Júlio na parte final do bilhete era uma conexão direta com a cena do crime. Contudo, a análise do documento físico ainda não havia terminado. A equipe de perícia sabia que o papel, manuseado durante a escrita, poderia conter mais do que apenas tinta. A próxima fase da investigação se concentrou na busca por vestígios que, a olho nu, não podiam ser vistos. O bilhete foi submetido a um exame para a revelação de impressões digitais latentes. O procedimento é técnico e exige precisão. Utilizando um pincel de fibra de vidro extremamente fino, um perito aplicou uma camada de pó revelador sobre toda a superfície do papel. A substância, de cor escura para contrastar com o fundo branco, adere aos resíduos de gordura e suor que a pele humana deixa ao tocar em um objeto. O objetivo era encontrar qualquer marca deixada por quem manuseou o bilhete. O trabalho foi feito de forma lenta e metódica. O perito movia o pincel com suavidade, cobrindo cada centímetro do documento. Sob a luz forte do laboratório, um padrão começou a emergir em uma das bordas do papel. As linhas e curvas características de uma impressão digital parcial, mas perfeitamente nítida, tornaram-se visíveis. A marca estava posicionada exatamente onde os dedos de uma pessoa se apoiariam para segurar o papel com firmeza, enquanto a outra mão escrevia. Aquela impressão digital era uma nova evidência física, potencialmente mais forte que a análise da caligrafia. A marca foi fotografada em alta resolução e, em seguida, transferida para uma fita adesiva especial, um processo conhecido como levantamento. A evidência foi catalogada e preparada para comparação. Com Júlio já estabelecido como o principal suspeito, a delegada Roberta Lima obteve uma ordem para a coleta de suas impressões digitais. O procedimento foi realizado na delegacia. As digitais de Júlio foram digitalizadas e inseridas no sistema de identificação da polícia para uma comparação direta com a marca encontrada no bilhete. A análise foi conduzida por um papiloscopista, especialista em identificação humana através das impressões digitais. O sistema computadorizado fez uma busca inicial, apontando uma alta probabilidade de compatibilidade. A confirmação final, no entanto, veio da análise humana. O especialista comparou os pontos característicos da impressão do bilhete com a do polegar direito de Júlio. As minúcias, como bifurcações e finais de linha, eram idênticas. O laudo foi conclusivo. A impressão digital encontrada no bilhete pertencia a Júlio. A prova era irrefutável. Ele não apenas havia escrito parte da mensagem, mas também havia segurado aquele papel. A presença dele no carro de Bianca e sua participação direta na criação da principal peça de evidência estavam agora cientificamente comprovadas. O cerco em torno do técnico de radiologia se fechava de forma definitiva. Com as provas científicas conectando Júlio ao bilhete, o foco da investigação se concentrou nele. A análise da caligrafia e a impressão digital eram evidências materiais que o colocavam na cena do crime. A delegada Roberta Lima e sua equipe passaram a investigar o passado do suspeito e a natureza de seu relacionamento com Bianca Moura. Júlio, de 34 anos, era técnico de radiologia e trabalhava no mesmo hospital que Bianca. O relacionamento entre os dois havia durado cerca de 1 ano. As investigações revelaram que o término ocorrera em outubro de 2019, aproximadamente 1 mês antes do desaparecimento.
Entrevistas com amigos, familiares e colegas de trabalho de Bianca pintaram um quadro claro da situação. Segundo os depoimentos coletados, o término não foi amigável. Dona Selma, mãe de Bianca, informou à polícia que a filha havia decidido encerrar o relacionamento devido ao comportamento controlador de Júlio. Colegas de hospital confirmaram que, mesmo após o fim do namoro, ele continuava a procurar por Bianca durante os plantões, insistindo em conversas que ela tentava evitar. Os relatos descreviam um homem que não aceitava o fim da relação. Com essas informações, Júlio foi formalmente intimado a depor na delegacia. Sua posição havia mudado de pessoa de interesse para principal suspeito. Durante o interrogatório conduzido pela delegada Roberta Lima, ele se mostrou cooperativo, mas sua versão dos fatos sobre a madrugada do desaparecimento continha falhas. Júlio confirmou o término do relacionamento, mas o minimizou, tratando-o como um desentendimento comum. Quando questionado sobre sua localização na noite do crime, ele apresentou um álibi. Ele afirmou que seu turno no hospital havia terminado horas antes do de Bianca. Segundo seu depoimento, ele deixou o hospital por volta da meia-noite. Foi diretamente para sua residência e não saiu de casa até a manhã seguinte. Ele negou ter tido qualquer contato com Bianca naquele dia. Sua declaração era uma tentativa de se distanciar completamente dos eventos que levaram ao desaparecimento. Ele insistiu que, no momento em que Bianca deixou o hospital, ele já estava dormindo em sua casa. Para os investigadores, que possuíam as provas físicas do bilhete, a história de Júlio criava uma contradição direta e insustentável. A caligrafia e a impressão digital dele estavam em um objeto encontrado no carro de Bianca, um local onde, segundo seu álibi, ele não poderia estar. O depoimento de Júlio foi registrado formalmente. Ele manteve sua versão dos fatos do início ao fim do interrogatório. A polícia, por estratégia, não revelou a existência da impressão digital ou o resultado da perícia grafotécnica naquele momento. Deixaram que ele se comprometesse com sua história. A palavra de Júlio estava agora oficialmente documentada. A tarefa da polícia, a partir daquele ponto, era confrontar essa palavra com provas que ele não poderia negar. A investigação se voltou para a tecnologia de vigilância. O álibi de Júlio estava agora oficialmente registrado. Ele afirmava ter deixado o hospital horas antes de Bianca e permanecido em casa durante toda a madrugada. A tarefa da delegada Roberta Lima era testar a veracidade dessa declaração. Para isso, a investigação se voltou para a prova mais objetiva disponível, as gravações das câmeras de segurança. A equipe de investigadores solicitou formalmente as imagens do circuito interno de vigilância do hospital. O foco era o estacionamento e as saídas do complexo, com especial atenção para os horários informados por Júlio e o momento real da partida de Bianca. Os analistas iniciaram uma revisão metódica das gravações, hora por hora, buscando pelos veículos dos dois envolvidos. A primeira parte do álibi de Júlio foi rapidamente desmentida. As câmeras mostraram que seu carro permaneceu no estacionamento muito depois da meia-noite, horário em que ele alegou ter ido para casa. A gravação o posicionava no local de trabalho, durante o período em que ele dizia estar dormindo. A mentira inicial estava comprovada, mas a evidência mais importante ainda estava por vir. Os investigadores avançaram o vídeo para o horário próximo às 5 horas da manhã. As imagens, com a baixa qualidade típica de gravações noturnas, capturaram o momento exato em que Bianca Moura caminhou até seu carro. O relógio digital na tela marcava 5:02 da manhã. O carro dela deu a partida e se moveu lentamente em direção à saída do estacionamento, rumo à rodovia. Menos de 1 minuto depois, outro veículo se acendeu no mesmo setor do estacionamento. As luzes dos faróis cortaram a escuridão e o carro começou a se mover, seguindo exatamente o mesmo trajeto que o de Bianca. A imagem era clara o suficiente para identificar o modelo e a cor. Era o carro de Júlio. A gravação não deixava dúvidas. Ele não só estava no hospital naquele horário, como também saiu imediatamente após ela. Para confirmar a perseguição, a equipe da delegada Roberta Lima expandiu a busca. Foi feito um pedido formal à concessionária que administrava a rodovia Anhanguera
para obter as imagens das câmeras de monitoramento de tráfego. Os investigadores forneceram as placas e as características dos dois veículos, além do horário aproximado em que eles teriam acessado a via. A resposta da concessionária foi rápida e conclusiva. As câmeras posicionadas na entrada da rodovia, próxima ao hospital, registraram a passagem dos dois carros. Primeiro o veículo de Bianca, seguido, a uma curta distância, pelo carro de Júlio. As imagens subsequentes de outras câmeras ao longo do trecho mostraram os dois veículos trafegando em sequência por vários quilômetros. As câmeras não mentiam. Elas forneceram uma linha do tempo visual e irrefutável dos eventos daquela madrugada. Júlio não apenas mentiu em seu depoimento, mas também havia seguido Bianca de forma deliberada após ela deixar o trabalho. A imagem dele seguindo o carro da vítima na escuridão da rodovia era a prova que a polícia precisava para desmontar sua narrativa e confirmar que ele foi a última pessoa a estar com ela. O álibi havia sido destruído pela tecnologia. As imagens das câmeras de segurança eram provas técnicas. Elas mostravam o carro de Júlio seguindo o de Bianca e desmentiam seu álibi de forma conclusiva. Para a delegada Roberta Lima, no entanto, era necessário reforçar essa evidência com um testemunho humano. Uma gravação mostrava um veículo, mas um depoimento poderia confirmar a intenção e o comportamento do motorista. Os investigadores retornaram ao hospital. O objetivo era entrevistar novamente os funcionários que trabalharam no plantão daquela noite. A polícia buscava por qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido nas conversas iniciais. Eles queriam saber se alguém, além das câmeras, havia notado a presença de Júlio no local em um horário incompatível com seu turno. Durante essa nova rodada de conversas, o depoimento de um colega de Bianca chamado Paulo tornou-se crucial. Paulo também era enfermeiro e havia encerrado seu turno no mesmo horário que Bianca. Em seu primeiro depoimento, ele não havia mencionado Júlio, pois na ocasião, o ex-namorado ainda não era o foco da investigação. Agora, com perguntas mais diretas, sua memória forneceu uma informação vital. Paulo afirmou ter visto Júlio no estacionamento naquela madrugada. Ele relatou que a presença do técnico de radiologia era incomum. Segundo Paulo, o turno de Júlio havia terminado horas antes e não havia motivo aparente para ele permanecer no hospital. Ele descreveu Júlio como alguém que não estava simplesmente indo para o próprio carro para ir embora. Em vez disso, ele parecia estar esperando, circulando perto da área onde os funcionários do turno da noite costumavam estacionar. O testemunho de Paulo era a peça que se encaixava perfeitamente com as gravações. As câmeras mostraram os movimentos dos carros, mas Paulo viu a pessoa. Ele confirmou que Júlio estava no estacionamento sozinho, agindo de forma que chamou sua atenção. A palavra usada por Paulo para descrever a atitude foi rondando. Ele não estava conversando com ninguém, nem parecia estar resolvendo alguma pendência de trabalho. Estava apenas ali, observando. Este depoimento corroborou a linha do tempo estabelecida pelas câmeras e adicionou um elemento de premeditação. A presença de Júlio no estacionamento não era uma coincidência, era uma espera deliberada. Ele sabia o horário em que Bianca terminaria o plantão e se posicionou para segui-la assim que ela saísse. A mentira de Júlio em seu depoimento inicial estava agora duplamente exposta. Primeiro, pela evidência eletrônica das câmeras. Segundo, pelo testemunho ocular de um colega de trabalho. O cerco se fechava de maneira metódica. A polícia agora tinha provas de que ele mentiu sobre seu álibi, que ele perseguiu Bianca na rodovia e que sua presença no hospital naquela madrugada era suspeita e intencional. A investigação sobre o desaparecimento de Bianca Moura tinha um suspeito claro, cujas ações naquela noite se tornavam cada vez mais difíceis de justificar. Enquanto as provas contra Júlio se acumulavam, a questão principal permanecia sem resposta. Onde estava Bianca Moura? A investigação sobre o suspeito corria em paralelo com os esforços de busca pela enfermeira desaparecida. Dias se transformaram em uma semana. A esperança de encontrá-la com vida diminuía a cada hora que passava. A Polícia Civil, com o apoio de equipes do Corpo de Bombeiros e cães farejadores,
organizou uma operação de busca em larga escala. O foco geográfico das buscas era a rodovia Anhanguera e suas imediações, partindo do ponto onde o carro de Bianca foi encontrado. As equipes foram instruídas a vasculhar metodicamente as áreas de mata, os terrenos baldios e as saídas de terra que margeavam a rodovia. O trabalho era difícil. A vegetação em muitos trechos era densa e o terreno irregular. As buscas se estenderam por quilômetros, cobrindo uma vasta área entre Campinas e Americana. A descoberta ocorreu no final da segunda semana de buscas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros que inspecionava uma área de mata fechada, adjacente a uma saída de terra pouco utilizada, encontrou o corpo. O local ficava a aproximadamente 15 quilômetros de onde o veículo de Bianca havia sido abandonado. A localização era remota e de difícil acesso, indicando que o local foi escolhido deliberadamente para ocultar o corpo. Imediatamente, o perímetro foi isolado pela polícia militar. A equipe de perícia criminal foi acionada para analisar a cena. O corpo foi identificado como sendo o de Bianca Moura. A notícia foi comunicada à família, confirmando o desfecho trágico do desaparecimento. O foco da investigação, que até então era dividido entre a busca e a apuração, se concentrou totalmente na elucidação do crime. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, para a realização do exame de necropsia. O laudo técnico era a peça que faltava para determinar a causa da morte e fornecer provas materiais para a acusação. O resultado do exame foi divulgado dias depois e era conclusivo. Os médicos legistas determinaram que a causa da morte foi asfixia mecânica por estrangulamento. O laudo detalhava que não havia sinais de ferimentos que pudessem ter sido causados por um acidente de trânsito ou por uma queda. As marcas encontradas no pescoço de Bianca eram consistentes com uma ação de força deliberada, aplicada com o objetivo de interromper a respiração. A morte havia sido violenta e intencional. Com a localização do corpo e a confirmação da causa da morte, o caso de desaparecimento de Bianca Moura foi oficialmente reclassificado. A investigação agora tratava de um homicídio qualificado. A descoberta trágica na mata forneceu a prova final de que um crime havia sido cometido, e todas as evidências coletadas até aquele momento apontavam para uma única direção. O caso, que começou com um carro abandonado e um bilhete suspeito, era agora oficialmente uma investigação de assassinato. A localização do corpo de Bianca Moura e o laudo da necropsia completaram o quebra-cabeça da investigação. A delegada Roberta Lima agora possuía um conjunto de provas materiais e testemunhais que, juntas, formavam um caso sólido contra um único suspeito. Cada peça de evidência construía uma linha do tempo coesa e desmentia a narrativa apresentada por Júlio em seu depoimento inicial. O conjunto probatório era formado por elementos distintos e complementares. Primeiro, o bilhete encontrado no carro, com sua caligrafia mista, era a prova da manipulação e da tentativa de forjar um desaparecimento voluntário. Segundo, a impressão digital de Júlio no papel era a conexão física e irrefutável dele com a principal evidência da cena do crime. Terceiro, as gravações das câmeras de segurança, tanto do hospital quanto da rodovia, desmentiam seu álibi e documentavam a perseguição ao carro de Bianca. Quarto, o testemunho do colega Paulo confirmava a espera premeditada no estacionamento, um indicativo de planejamento. Por fim, o laudo de necropsia, que atestava a morte por estrangulamento, confirmava que um ato violento e intencional havia ocorrido. Com base nesse conjunto probatório, a delegada Roberta Lima representou pela prisão preventiva de Júlio. O pedido foi fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e impedir que o suspeito interferisse no andamento final do processo. O Poder Judiciário analisou as evidências apresentadas pela polícia e acatou o pedido, expedindo o mandado de prisão. Agentes da Polícia Civil foram designados para cumprir a ordem judicial. Júlio foi localizado em sua residência e informado sobre o mandado de prisão. Ele foi detido sem oferecer resistência e conduzido à delegacia para os procedimentos formais, sendo posteriormente encaminhado a um centro de detenção provisória,
onde aguardaria os próximos passos do processo judicial. Com o suspeito sob custódia, o inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público. A promotoria, responsável pela acusação formal, analisou o caso e ofereceu a denúncia contra Júlio. Ele foi formalmente acusado pelo crime de feminicídio. A qualificação do crime se baseou no fato de o assassinato ter sido cometido contra uma mulher em um contexto de violência doméstica e familiar, motivado pelo não conformismo com o fim do relacionamento. Além do feminicídio, a denúncia incluiu o agravante de emboscada. A promotoria argumentou que Júlio utilizou de um recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa de Bianca. A espera no estacionamento e a perseguição na rodovia escura foram interpretadas como um ataque de surpresa, uma armadilha planejada para garantir que a vítima não tivesse chance de escapar ou pedir ajuda. O bilhete, que no início da investigação parecia ser uma carta de despedida, foi recontextualizado pela acusação. Deixou de ser a palavra da vítima para se tornar a prova da frieza do acusado. Aquele pedaço de papel cuidadosamente planejado para desviar a culpa e simular uma fuga tornou-se a evidência central da premeditação e da tentativa de obstruir a justiça. A prisão de Júlio e a acusação formal de feminicídio marcavam o fim da fase de investigação e o início da busca por justiça no tribunal. O processo judicial avançou para a fase de julgamento. Júlio sentou-se no banco dos réus no Tribunal do Júri de Campinas para responder pela acusação de feminicídio, qualificado por emboscada. A sessão foi marcada pela apresentação metódica das provas coletadas durante a investigação policial. A estratégia da promotoria foi construir uma narrativa cronológica, conectando cada peça de evidência para demonstrar a premeditação e a culpa do acusado. A acusação iniciou sua argumentação revisitando o relacionamento conturbado entre Júlio e Bianca, destacando o término ocorrido um mês antes do crime. Em seguida, as provas materiais foram apresentadas ao corpo de jurados. O bilhete encontrado no carro foi o ponto central. A promotoria exibiu o laudo da perícia grafotécnica, explicando detalhadamente as inconsistências na escrita, a mudança na pressão da caneta e a diferença na inclinação das letras. O laudo que identificava a caligrafia de Júlio na frase final, "Não culpem ninguém", foi lido em plenário. A prova da impressão digital dele no papel foi apresentada como a confirmação de sua presença e manuseio da evidência. A promotoria então exibiu as imagens das câmeras de segurança. Primeiro as do hospital, que mostravam o carro de Júlio deixando o estacionamento logo após o de Bianca, desmentindo seu álibi. Depois as gravações da concessionária da rodovia, que documentaram a perseguição por vários quilômetros. O depoimento do colega Paulo foi lido, reforçando que Júlio aguardava no estacionamento de forma deliberada. Foi nesse momento que a acusação apresentou uma nova série de evidências. O conteúdo do celular de Bianca Moura. A perícia no aparelho revelou um histórico de mensagens enviadas por Júlio nas semanas que se seguiram ao término do relacionamento. O tom era de insistência. As mensagens demonstravam seu inconformismo com a separação, com pedidos repetidos para reatar o namoro, os quais Bianca consistentemente recusava. Com o passar dos dias, o conteúdo das mensagens se tornou mais possessivo. A promotoria destacou frases que, embora não contivessem ameaças explícitas de violência física, foram classificadas como ameaças veladas. Júlio escrevia que Bianca não seria de mais ninguém e que ele não aceitaria vê-la com outra pessoa. Essas mensagens foram apresentadas ao júri como prova do estado psicológico do acusado e da motivação para o crime, o sentimento de posse e a incapacidade de aceitar o fim do relacionamento. A defesa de Júlio tentou contestar as provas de forma isolada. Argumentaram que a análise da caligrafia poderia ser inconclusiva e que a presença de sua impressão digital no bilhete não provava que ele havia cometido o crime. Questionaram a clareza das imagens das câmeras, sugerindo que a perseguição poderia ser uma coincidência. A tese da defesa se baseava na negativa de autoria, mantendo a versão de que ele estava em casa no momento do crime. Contudo,
a promotoria demonstrou como as evidências se conectavam e se reforçavam mutuamente. A caligrafia era confirmada pela impressão digital. As imagens da perseguição eram corroboradas pelo testemunho do colega de trabalho, e o conteúdo das mensagens de celular fornecia o contexto e a motivação que uniam todos os outros elementos. A narrativa da defesa se desfez diante do peso do conjunto probatório. Cada tentativa de desacreditar uma evidência era invalidada pela força das outras. Ao final da fase de debates, a acusação havia construído um caso baseado em uma cadeia de provas materiais, tecnológicas e testemunhais. A narrativa da defesa parecia frágil diante dos fatos apresentados. O júri foi então reunido para deliberar. O veredito era o próximo e último passo. A deliberação do júri ocorreu a portas fechadas. No salão do tribunal, a família de Bianca Moura aguardava ao lado da equipe de acusação. Do outro lado, o réu Júlio permanecia sentado com seus advogados. A atmosfera era de expectativa e silêncio, interrompida apenas pelos procedimentos formais do tribunal. Após horas de análise das provas e dos argumentos apresentados, os 7 jurados chegaram a uma decisão unânime. Eles foram reconduzidos ao plenário. O oficial de justiça anunciou a retomada da sessão. Os jurados ocuparam seus lugares e o juiz solicitou que todos os presentes se levantassem. O silêncio na sala era absoluto. O líder do conselho de sentença, de posse do documento com a decisão, preparou-se para a leitura. O procedimento legal seguia seu rito final. O veredito foi lido em voz alta, de forma clara e direta. Pela morte de Bianca Moura, o júri considerou o réu culpado. A decisão acolheu integralmente a tese da acusação. Júlio foi condenado pelo crime de feminicídio, com o reconhecimento do agravante de emboscada, que tornou impossível a defesa da vítima. No momento da leitura, Júlio permaneceu impassível, sem demonstrar qualquer reação visível. Para a família de Bianca, o momento foi uma mistura de alívio e dor contínua. Dona Selma, sua mãe, chorou de forma silenciosa, amparada por outros familiares. A confirmação da culpa do acusado representava uma resposta da justiça, mas não diminuía a perda. A sentença foi proferida pelo juiz em seguida. Com base na decisão soberana do júri, Júlio foi condenado a uma longa pena de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. O magistrado, em sua fundamentação, destacou a frieza e a premeditação do crime, evidenciadas pela manipulação do bilhete e pela perseguição deliberada à vítima. Ao final da sessão, Júlio foi escoltado para fora do tribunal e conduzido de volta ao sistema prisional para dar início ao cumprimento de sua pena. O caso, do ponto de vista judicial, estava encerrado. A justiça havia dado sua resposta final, baseada em um trabalho de investigação que conectou evidências científicas, tecnológicas e testemunhais. A condenação de Júlio marcou o fim de uma longa e dolorosa batalha legal para a família de Bianca. O caso estava oficialmente encerrado nos tribunais. Contudo, o impacto da morte de Bianca Moura na comunidade de profissionais de saúde da região estava apenas começando a ser medido. A condenação de Júlio encerrou o processo judicial, mas não o impacto do crime. A notícia sobre os detalhes do assassinato de Bianca Moura se espalhou rapidamente entre os profissionais de saúde da região de Campinas. O fato de o crime ter ocorrido após um plantão noturno, em um trajeto rotineiro de volta para casa, gerou um sentimento de vulnerabilidade coletiva, especialmente entre as mulheres que cumpriam a mesma jornada de trabalho. A história de Bianca não era apenas uma tragédia individual, tornou-se um alerta para toda uma categoria profissional. Em resposta direta, grupos informais começaram a ser organizados. Colegas de turno passaram a combinar horários de saída e a formar comboios de veículos para os trajetos de volta para casa. Aplicativos de mensagens foram usados para criar redes de carona solidária, garantindo que ninguém precisasse dirigir sozinho por trechos escuros ou isolados. O que antes era uma preocupação individual se transformou em uma ação comunitária, motivada pela necessidade de proteção mútua. A mobilização não ficou restrita aos estacionamentos dos hospitais. Representantes da categoria de enfermagem levaram o debate para a esfera pública.
Foram feitas exigências formais à concessionária da rodovia Anhanguera e às prefeituras locais por melhorias na iluminação em pontos críticos, como acostamentos e acessos. A segurança no trajeto de ida e volta do trabalho passou a ser tratada como uma extensão da segurança no ambiente profissional. O caso de Bianca serviu como um catalisador. Outras mulheres profissionais da mesma área sentiram-se seguras para compartilhar suas próprias experiências. Relatos de perseguição em estacionamentos, abordagens suspeitas em trajetos e situações de assédio após o término de relacionamentos com colegas de trabalho vieram à tona. O crime expôs uma realidade que muitas vezes permanecia não dita, revelando que a vulnerabilidade não estava apenas nas ruas, mas também nos corredores dos próprios locais de trabalho. A repercussão do caso também forçou uma reação das instituições de saúde. Hospitais da região implementaram novos protocolos de segurança, passaram a orientar formalmente suas funcionárias, especialmente as do turno da noite, a adotarem medidas de precaução. Entre as recomendações estavam a comunicação de trajetos a familiares, a verificação do entorno antes de entrar no veículo e a sugestão de evitar saídas solitárias em locais com pouca iluminação. O nome de Bianca Moura tornou-se um símbolo. Seu caso passou a ser citado como exemplo em palestras e treinamentos sobre segurança para equipes de enfermagem que trabalham em horários noturnos. A história da enfermeira, que só queria voltar para casa após um longo plantão, transformou-se em um legado duradouro. A mobilização gerada por sua morte resultou em mudanças práticas e em uma maior conscientização sobre os riscos enfrentados por milhares de profissionais todos os dias. A tragédia individual de Bianca deu origem a uma luta coletiva por mais segurança. O caso de Bianca Moura é um exame sobre a manipulação da prova. O bilhete, apresentado como uma despedida voluntária, foi, na verdade, o primeiro passo de um plano para encobrir um assassinato. A investigação demonstrou como a ciência forense, especificamente a análise grafotécnica e a papiloscopia, foi capaz de desconstruir uma farsa. O que parecia ser a palavra da vítima era, na realidade, a assinatura do criminoso. O método levanta uma questão central para a investigação criminal. Quantas vezes um bilhete, tratado inicialmente como prova de um desaparecimento ou suicídio, não passa de uma tentativa de calar a vítima e desviar a atenção do verdadeiro autor do crime? A análise detalhada de tais documentos é fundamental. A pressão da escrita, a inclinação das letras e uma impressão digital deixada em um momento de descuido foram os elementos que reescreveram a história deste caso. Sem a perícia, a versão fabricada por Júlio poderia ter prevalecido por mais tempo, talvez indefinidamente. O crime expõe a vulnerabilidade de mulheres em situações cotidianas. O retorno do trabalho, especialmente durante a noite, é um momento de risco documentado em estatísticas de segurança. Bianca Moura não foi atacada em um local desconhecido, mas em um trajeto que fazia parte de sua rotina profissional. A emboscada foi planejada por alguém que conhecia seus horários, seus hábitos e seu caminho. A oferta de uma carona mais segura foi o pretexto para isolá-la. O caso ilustra um padrão de violência que ocorre após o fim de um relacionamento, quando a não aceitação do término se transforma em perseguição e, por fim, em um ato fatal. A morte de Bianca Moura gerou uma mobilização concreta. As mudanças nos protocolos de segurança dos hospitais e a organização de caronas solidárias entre colegas são um legado direto do caso. Essas medidas práticas, nascidas de uma tragédia, servem como um lembrete de que a segurança é uma preocupação coletiva. A história dela é contada hoje não apenas como um registro de um crime, mas como uma ferramenta de conscientização para outras profissionais que enfrentam riscos semelhantes. Bianca Moura era uma enfermeira de 29 anos e mãe de um menino de 3 anos. Sua vida foi interrompida por um ato de violência premeditado, mascarado por uma mensagem falsa. A resolução de seu caso reafirma a importância de questionar as evidências e de ouvir as dúvidas da família, que desde o início não reconheceu a filha naquelas palavras. A pergunta que permanece é quantas vezes um bilhete apresentado como despedida
não passa de uma tentativa de calar para sempre a verdadeira história. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.